Nesta aula, nós vamos conhecer uma importante ferramenta para quem utiliza o AutoCAD Civil 3D 2015 para trabalhar com parcelamento de terrenos ou utilizar ferramentas voltadas para loteamentos. Trata-se do objeto parcela ou parcel e nós vamos ver o porquê que ele é tão interessante assim. Para que nós possamos então conhecer este objeto que facilita a criação de projetos que envolvam loteamentos, nós precisamos entender primeiramente o que é o objeto parcela do AutoCAD Civil 3D 2015. Este objeto, que é uma exclusividade do Civil 3D, ele nada mais é do que a ferramenta criada para você parcelar terrenos em polígonos menores e obter informações importantes em relação a este terreno, como por exemplo, ângulos de azimute, comprimento, para você poder saber qual que é a orientação e comprimento de um determinado segmento do seu parcelamento, ou seja, do seu terreno. Aqui na versão 2015, esse parcelamento ele é criado ainda de uma forma mais simples. Por quê? Porque agora ele oferece a você formas de visualizar resultados de rótulos de uma maneira muito mais simples e também com uma aparência mais adequada do que os que nós tínhamos em versões anteriores do AutoCAD Civil 3D. Então vamos agora visualizar este objeto que é o parcelamento de uma forma mais detalhada. Se não fossem os rótulos, que nós temos a possibilidade de obter agora com facilidade, a parcela nada mais seria do que um polígono fechado que poderia, por exemplo, ser definido a partir de polylines. No entanto, este objeto ele pode ser utilizado de uma forma bem mais ampla do que uma área fechada definida por polylines. Por quê? Porque nós podemos obter a área de cada terreno em metro quadrado, em acres, isso automaticamente, tá certo? E também nós podemos obter aqui o rumo e comprimento de cada segmento que faz parte do seu parcelamento. Então vejam só, se você tivesse feito um único terreno desse, pode até ser que você não levasse tanto tempo para obter essas informações. No entanto, imagine quando você precisa de 20, 30 terrenos desse e você precisa de todas essas informações. Quando você usa o objeto parcela, você consegue obter essas informações de uma forma muito mais rápida. Então, onde você encontrará as informações referentes aos objetos de parcelamento, ou seja, as parcelas que existem em um desenho? Você vai acessar aqui a sua guia Prospector da Toolspace, certo? E você vai notar que não existe nenhum objeto aqui com o nome de parcel, certo? Só que se você acessa aqui a sua opção Sites, que são os locais, você vai encontrar aqui que existe um local criado. No caso, Site 1 aqui, ou Site 1, é o local que eu criei, tá? Mas poderia ter qualquer nome. Quando você expande esse Site 1 aqui, você vê que você tem a opção Parcels. E quando você expande novamente, você vê que você tem o seu parcelamento aqui todo já dividido. Então você pode ver que aqui eu tenho Property 2, eu tenho aqui meu Property 1, certo? E aí você pode interagir com essas parcelas, ó. Vamos dizer que eu fui para longe aqui, ó, sem visualizar aqui de perto a minha propriedade. O que eu vou fazer? Botão direito em Property 1 e vou lá, ó, Zoom to. Ele vai me levar para ela. Vamos dizer que eu queira selecionar a minha Property 2. Clico aqui, Select, e aí eu vejo que a minha propriedade 2 se encontra selecionada. Então essa é uma forma muito interessante de você interagir com as parcelas, principalmente quando você tiver uma grande quantidade delas em um projeto de infraestrutura. Nesta aula, nós conhecemos de uma forma mais aprofundada o objeto parcela ou parcel do AutoCAD Civil 3D 2015. Vimos que esta é uma importante ferramenta para quem trabalha com delimitação de terrenos utilizando este software.